Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos a meditar na palavra de Deus, mas primeiro vamos orar. Eu quero deixar o título da mensagem para você de hoje, que é um título interessante para você, que é Feliz aquele que tem Deus como parceiro. Feliz aquele que tem Deus como parceiro. Vamos meditar em Josué capítulo 10, até o versículo aproximadamente 23, mas vamos meditar no versículo 6 e 8. Oremos. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste esse vídeo, agradecendo ao Senhor por este dia. Muito obrigado, meu Deus. E eu oro ao Senhor também para que o Senhor a abençoe e abençoe os familiares dela e os amigos dela. Onde quer que essa pessoa esteja agora, que a bênção do Senhor também ali esteja. Consulte o coração dela, ó Deus, console-a se precisa ser consolada em alguma coisa, em alguma área da vida, mas dê a ela a vitória, dê a esta pessoa a vitória, e eu oro com ela no nome de Jesus. Amém. Feliz aquele que tem Deus como parceiro. Vamos ler então a Josué capítulo 10, o versículo 6 e depois vamos ler o versículo 8. Versículo 6 diz assim: Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal, onde Josué estava então concentrado ali com o povo de Israel. E diziam eles na mensagem: Não abandone os teus servos. Venha depressa, socorra-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Esta é a mensagem que possivelmente tenha chegado ali um corredor para passar para Josué. A Bíblia diz que Josué imediatamente pega as suas tropas, então reúne a sua tropa, o seu exército, os valentes, os homens preparados, e marcham para lá. Mas então Deus interfere. Pela 11ª vez depois que Josué está na liderança do povo de Israel, Deus fala com Josué diretamente, dizendo assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo deles, ou não tenha medo desses reis. Eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Glória a Deus por isso, né? Pela palavra dele lida, o versículo do capítulo 10 de Josué, o versículo 6 e o versículo 8. A Bíblia diz então que depois que Josué escuta o apelo, o pedido de socorro, Josué então se prepara para partir para Gilgal. Josué não consultou a Deus novamente, porque agora nem era necessário consultar a Deus. Eles não tinham feito um juramento de defender a vida daquelas pessoas, agora estão eles ali comprometidos com aquelas pessoas. Bom, Josué então prepara os seus valentes e parte para Gibeon. Mas Deus entra em ação primeiro para falar com Josué. Por isso o título da nossa mensagem é Feliz aquele que tem Deus como parceiro. Deus era um parceiro de Josué, Deus era um parceiro do povo, e então Josué marcha a noite inteira com seu exército para chegar ali. Eu já disse em outras mensagens que Josué era o homem das madrugadas e o homem das noites. Você prepara para o seu dia seguinte durante a noite. Se você tem uma batalha no dia seguinte, prepara-se durante a noite e marcha para resolver aquele problema, principalmente batalha espiritual. Gaste o teu tempo com Deus, gaste o teu tempo se preparando e Deus vai te dar honra, Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Mas quando Josué então prepara para ir, Deus entra em ação e diz, a primeira ação de Deus era encorajar o valente dele, e ele diz então a Josué: não tenha medo desses reis, porque os reis eram os comandantes do exército. Não tenha medo desses reis.
eu os entregarei nas tuas mãos. Nenhum deles, eram 5, e Deus estava dizendo a Josué, nenhum deles, nenhum, não mais forte até o menos forte, poderá resistir a você. Ora, Josué antes pelejava contra um rei somente e contra um exército somente. Agora ele está diante de 5 reis com seus exércitos que possivelmente já estavam fazendo coisas absurdas ali em Gibeão. Bom, Josué então anda toda a noite e os surpreende pela manhã. Eles não viram quando estava aproximando o exército de Israel, os valentes de Israel, e então a batalha começa. A batalha começa e penso eu que Deus estava observando o que estava fazendo o seu povo, o seu exército, o povo de Israel, o exército de Israel. E ali eles estavam passando ao fio da espada os exércitos daqueles reis. Quando eles se surpreendem, Deus entra na primeira ação e mete uma confusão tremenda neles. Não sabemos qual foi esta confusão, mas sabemos que esta confusão fora profetizada por Moisés, dizendo, olha, Deus colocará em confusão os teus inimigos. Eles estarão confusos. E glória a Deus por isso, porque esta profecia de Moisés se cumpriu. Deus então coloca aquele povo em confusão, e o que acontece é que eles então começam a fugir, e Josué e seu exército os pegando, os matando, os destruindo, mas eles não esperavam a surpresa desta, e quando eles começam então a fugir de volta, o que acontece é que Deus entra na segunda ação. Deus então, depois de confundi-los, Deus manda uma remessa, uma rajada de granizo. Alguns historiadores dizem que esse granizo chegava a pesar cada pedra 35 quilos. Dizem os historiadores. Isso aí é questão de mérito teu acreditar ou não no que está dizendo. Bom, no que os historiadores dizem, mas para te ter uma ideia, para deixar você ter uma ideia, a maior pedra de granizo pesava, que caiu na terra, caiu na Argentina e caiu outra aqui nos Estados Unidos, pesava aproximadamente 1 quilo. Parece que pelos historiadores, essas pedras de granizo tinham 35 vezes mais o peso da maior pedra de granizo que já caiu na terra. E Deus começa a matá-los então com as pedradas. Parece engraçado o fato, mas não é. Deus matou mais a pedradas do que a própria espada de Israel. E enquanto cessou-se a espada, as pedradas, a espada está ainda em ação. E os que ficaram para trás, que não levaram pedradas na frente, a Josué ia exterminando um a um. E acontece que, então, alguns conseguem, depois do cessar das pedradas, os poucos conseguem entrar nas cidades fortificadas e ali se esconderem. E a Bíblia diz que, então, ali cessou este primeiro período que queremos meditar, onde Deus trabalhou no meio do seu povo, dando vitória a Israel. Mas o que aconteceu com aqueles 5 reis? Eles se esconderam em uma caverna de Maquedá. O que ocorre é que notificaram a Josué que eles estavam escondidos ali. Mas antes desta notificação, aconteceu algo que complicou a vida da ciência. A das pedras, tudo bem, porque naquela época não existia como tirar uma foto. E então, pelo teor, pelo estrago que foi feito, é que eles examinaram o peso destas pedras. Porque uma pedra de granizo, é de gelo, e ela se derrete depois. Mas o que acontece é que ali houve uma batalha ferrenha, onde Deus matou a maioria do exército dos 5 reis ali, Deus entrando em ação. Mas acontecia um outro fato, o sol estava quase se pondo, né? O sol estava no seu percurso para findar o dia, e Josué queria acabar com aquilo enquanto fosse dia. E a Bíblia diz que Josué então olha para o céu, vê o sol um pouquinho, talvez ao ocidente de Gibeão,
e então ele vê a lua lá em Ai-Halon, né? A lua e o sol ao mesmo tempo, e Josué dá ordem aos dois para pararem. Isso complica a ciência, porque a ciência em 1500, aproximadamente 1530 a 1540, um sujeito que viveu nesse período aí, chamado Copérnico, Nicolau Copérnico, ele então só no ano de 1530 e pouco, 40, é que ele vem afirmar que não é a Terra que gira em torno, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Mas é compreensível que até neste ano todos pensavam que a Terra girava, ou que o Sol girava em torno da Terra, e que a Terra era centro do universo, e que tudo estava girando, né, em torno desse centro do universo. Mas este homem vem então nos seus estudos e diz só neste período que a Terra gira em torno do Sol. Depois ele foi respaldado por Galileu Galilei, né, que dá respaldo ao pensamento dele. Mas nós temos aproximadamente 5 séculos e pouco que isso foi descoberto. Até então a Bíblia registra, e a Bíblia não mente, que Josué também achava que a Terra era centro e que quem girava é o Sol. Porque Josué não formou-se em astronomia. Josué, ele era um guerreiro, um militar, um homem de Deus. Mas quando, nos meus estudos, pelo tempo não ser propício e não poder falar de tudo, imprensando a ciência e conversando com a ciência, este parar do Sol por 3/4 de um dia ou por quase um dia inteiro complicou a situação, porque a ciência diz que é impossível esta parada de Sol e Terra. Olha o que a ciência diz, porque catástrofes maiores poderiam acontecer se isso acontecesse de fato, trazendo a Bíblia para um desmérito, para que nós não creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas uma das coisas, nos meus estudos, apertando a ciência, e a ciência chegou comigo, porque eu estudo por fora, para trazer esta mensagem, a ciência chegou comigo em um acordo de que pode sim ter acontecido isto, porque quando eles vão provar como é criado o Sol, né? Como é criado não, como o Sol veio a existir, e eles vão dizendo que é uma poeira e um gás, e esse gás também forma estrelas, e que este Sol é poeira das estrelas que vão se desfazendo, e então eles circularam esta poeira e formou-se um Sol, e o gás disso, gás daquilo. E eu apertando a ciência, eu cheguei ao limite que a ciência diz: nós não temos resposta para quem criou esta poeira cósmica ou este gás. A ciência ainda está estudando para concluir este assunto e não tem resposta para isso. É tão fácil chegar a essa resposta, porque esta poeira cósmica, este gás que eles dizem, Deus é quem criou. E Deus não só criou o gás, Deus criou o Sol, as estrelas, está na palavra de Deus. Porque Deus criaria uma coisa para evoluir se ele podia criar aquilo completo, o Sol, a Lua e as estrelas? Ele é Deus, e a ciência tenta esquivar-se desta realidade de que há um Criador que pode dominar isso. E se é ele quem criou o Sol, se é ele quem criou a Lua, se é ele quem criou a Terra, ele com seu poder também pode e pôde parar ali o giro da Terra e o do Sol, até que Josué terminasse a sua batalha ali, e então pudesse enforcar, né, matar aqueles reis ali, destruir aqueles 5 reis, porque eles estavam na porta da caverna, escondidos. Trouxeram a notícia a Josué, e Josué diz: coloque pedras, eles morrerão mais tarde.
e nós trataremos com ele, mas coloque pedras na porta da caverna para eles não saírem, e deixe ele homens de guarnição para eles não saírem. E mais tarde Josué manda trazer estes 5 reis, e Josué diz aos líderes, aos capitães: coloque o pé no pescoço dele, e assim sejam os vossos inimigos destruídos completamente. E Josué então os mata, os pendura no madeiro, e antes do sol se pôr, o sol e a lua, testemunhas, a terra testemunha do que Deus estava fazendo, então Josué os tira do madeiro antes do sol se pôr. É engraçado que isso é interessante, porque às vezes nós não entendemos o tamanho dessa batalha. 5 reis com seus exércitos, fazendo atrocidade, desceram as montanhas com o desejo de destruir Gibeon e aquelas outras 3 cidades ali, porque se aliaram a Israel. Mas quando este povo se aliou a Israel, quando esse povo se jogou como escravo a Israel, quando esse povo quis servir a Israel para terem vida e não serem destruídos, eles se tornaram, como eu disse na mensagem de ontem, amigos do Deus de Israel. E o Deus de Israel, vendo o compromisso de Josué com eles e do exército de Israel com eles, ele também interferiu nessa batalha, ele entrou nessa batalha e ele se tornou parceiro e o vitorioso, o galardoador da vitória do povo de Israel. Por isso o título da nossa mensagem é: Feliz aquele que tem Deus como parceiro. Você já pensou nisso? Você já pensou na condição de você estar aí batendo cabeça, lutando, tentando seus próprios caminhos e não convidou Deus para ser o teu parceiro? Nós temos histórias lindas nos Estados Unidos da América e no mundo inteiro, mas aqui nos Estados Unidos da América, nós temos o senhor Taylor, que chamou Deus para ser o seu parceiro. E esse homem foi bem sucedido, se tornou um milionário dentro dos Estados Unidos, porque esse era o propósito de Deus, para que ele usasse o dinheiro que ele ganhasse para fazer missões, para fazer a obra de Deus. E então ele abriu a rede de lojas Lord & Taylor, que foram famosas por muitos anos aqui nos Estados Unidos, como as melhores lojas do país, uma das melhores lojas do país. E temos o dono da Colgate e muitos outros que fizeram parceria com Deus e assim saíram adiante, assim foram bem-sucedidos, porque eles chamaram Deus para ser o parceiro deles. Feliz aquele que tem Deus como parceiro. Agrade a Deus, busque a Deus, louve ao Senhor. Se ele foi parceiro com Josué, se ele foi parceiro com o povo de Israel, e nós paramos aí no capítulo 10, mas o capítulo 10 não termina. Nós vemos aí que parece que depois que Josué atravessou, isso mesmo, é o 7º rei que ele vence, né? Com esses 5, então eram 7 reis que ele venceu ali imediatamente desta vez. Foram 5 reis de uma só vez. Você pode ser bem-sucedido na vida, você pode ser feliz nessa vida, se você convidar Deus para ser o teu parceiro. Ele quer ser o teu parceiro, ele quer abençoar você. O plano de Deus é ele ter comunhão com você e você com ele, ter aliança com você e você com ele. Mas para isso nós precisamos andar no caminho certo, na linha certa, no momento certo. Nós não temos tempo para falar de tantas as coisas. Esse diálogo que eu tenho ali com os cientistas do Google, que expõem os seus pensamentos ali, mas porque o tempo é curto, mas é muito bonito quando você começa a colocar a ciência para caminhar junto com a Bíblia, e naquilo que a ciência desfala, você consegue fazer as ciências se render à palavra de Deus e dizer: nós não temos resposta, ainda estamos buscando resposta para esta pergunta. Porque a verdade é que Jesus disse que ele é a resposta para o mundo passado e para o mundo atual. Até 1543, a 1540, 1530, todos achavam que era o Sol que girava em torno da Terra. Mas não importa se uma coisa ou outra, o importante é que o Criador fez parar o Sol por uma oração, fez parar a Lua por uma oração, ou fez parar a Terra para não girar e o Sol se pôr, para que a vitória do povo dele fosse concluída, porque um homem de Deus orou e Deus ouviu
E este homem tinha Deus como seu parceiro. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Vamos aprender a Bíblia juntos? Vamos caminhar juntos na palavra de Deus? Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço do pastor Riva Martins para te servir com a palavra de Deus quase que diariamente. Não pude gravar ontem, mas hoje estou com uma mensagem de Deus para você no nome de Jesus. Coma do pão que vem do céu e beba da água da fonte que é Deus. E você vai crescer no teu aprendizado. Você vai ter conhecimento e sabedoria para agir sempre. No nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu e seja abençoado e abençoada no nome de Jesus.